Então, passamos agora para a oferta. Pessoal, se a demanda, vocês já tinham uma certa familiaridade, né? Agora que eu já revisei todas essas coisas da demanda, a oferta vai ser super rápida, né? Vocês devem imaginar que eu vou gastar, sei lá, 10 minutos para explicar o que eu preciso explicar, e a gente já pode fazer o exercício. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer uma função da quantidade ofertada, assim como eu fiz para a quantidade demandada, né? Se eu for fazer uma função, quais são os fatores que afetam a oferta, né? Eu acho que a gente pode começar pelo primeiro fator, que com certeza é comum, tanto a oferta como a demanda, porque é o principal fator. E esse fator é o preço. Assim como os demandantes, a primeira coisa que olham é para o preço, antes de definir a quantidade que será demandada, da mesma forma os ofertantes. Se o preço de uma commodity agrícola, né, para usar o exemplo anterior aí, o arroz subiu, nossa, o arroz está bem caro, que legal, eu vou plantar arroz, né? Se o pão subiu de preço, nossa, eu vou aumentar a produção aqui na minha padaria. Então, com certeza, o preço determina muito da quantidade ofertada. Que outro elemento vocês colocariam aqui que é relevante para isso, pessoal? Um dos custos é o custo de matéria-prima, né, que o Gustavo estava falando aqui. Nesse caso, a gente pode falar do arroz, né, se a gente faz pratos de comida. A gente pode falar da energia, se a gente trabalha no setor industrial. A gente pode falar do petróleo, se a gente está numa petroquímica. Então, o custo do petróleo afeta claramente a produção da petroquímica. O custo da eletricidade afeta muito no setor de serviços, né? Bom, além disso, o custo da mão de obra é bastante relevante. Todos vocês concordam comigo? O custo da mão de obra é bastante relevante e a gente dá um nome específico em economia para a mão de obra, que é o quê, pessoal? Como a gente costuma chamar a mão de obra? É o paradigma básico, pessoal. A gente chama de trabalho. Tá? A gente chama mão de obra de trabalho e o maquinário, as instalações eu digo prédios, por exemplo, a gente chama da outra variável básica da produção, que é o quê? Capital. Tá? Em geral, a gente até usa as siglas L de labor e K de capital, né? Um pouco tradicional. Em economia, a gente usa isso. E tem um terceiro elemento que eu vou dizer apenas, né, que também afeta muito a quantidade ofertada, que é o que a gente chama de tecnologia. Agora, o que eu falo de tecnologia não é a tecnologia estereotipada por nós. Não é aquela tecnologia no sentido de alta tecnologia, né? As famosas empresas, por exemplo, que estão listadas em Nasdaq, né? Isso é tecnologia, né? A Nvidia, a Intel, a Amazon, Facebook e tal. Eu não estou falando de tecnologia nesse sentido. Em economia, a gente chama tecnologia uma coisa que é muito mais ampla. O setor madeireiro tem tecnologia, né? Você cortar a árvore, não sei qual. A tecnologia está muito mais associada a o quanto de capital e trabalho eu necessito para realizar o processo final de produção, e isso evolui com o tempo. Com certeza, antes, até um exemplo aqui politicamente incorreto, né? O setor madeireiro, por exemplo, antes da motosserra, né, a eficiência de cortar árvores, mesmo que elas sejam de reflorestamento, era muito menor, né? Então, o paradigma hoje em dia é de você conseguir cortar muito mais árvore por unidade de trabalho do que antigamente, porque tem um elemento de capital que mudou muito isso, que é a motosserra, né? Só para vocês entenderem que não precisa ser alta tecnologia para a gente chamar tecnologia em economia. E aí eu tenho uma função QO, na quantidade ofertada, é função, então, dos preços, do preço do bem, dos custos e só. Porque assim como as preferências do consumidor eram a forma funcional da curva,
a tecnologia vai ter esse mesmo papel na produção. Se eu mudo a tecnologia, eu mudo o formato da curva de produção. Tá? Vocês vão entender mais disso quando a gente entrar na teoria da firma lá na frente. Tá? Eu vou explicar um pouco mais o que a gente chama de economia da tecnologia e da mudança, da inovação e da tecnologia. Tudo bem? Com esses elementos, eu consigo definir uma função básica e eu consigo também enunciar o que eu posso chamar de lei geral da oferta, que busca exemplificar a relação básica entre o que, pessoal? Preço e quantidade demandada. E aí, no modo típico de economistas, a gente pode enunciar ela como tudo mais constante. Ou seja, pessoal, ceteris paribus, se o preço de um bem aumenta, a quantidade ofertada aumenta. E vice-versa. Vale também o contrário. Se cai o preço, menos pessoas estão dispostas a ofertar aquele bem. Tá? A relação matemática que a gente tem dessa lei geral da demanda, da oferta, desculpa, é que a derivada da quantidade ofertada com relação aos preços, então é maior do que zero. Porque eles vão no mesmo sentido. Eu aumento o preço, aumenta a oferta. E isso gera no nosso gráfico básico de preço por quantidade uma curva de inclinação positiva. Em que eu tenho, por exemplo, um certo nível de preço P1, isso gera uma quantidade ofertada Q1, e se o preço sobe para P2, a minha quantidade ofertada aumenta para Q2. Perfeito, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida com relação a isso? E aí, pessoal, uma vez que eu tenho essa relação básica aqui, agora eu posso enunciar o que eu posso definir para vocês a elasticidade preço de oferta, que é também, novamente, uma medida de sensibilidade. Elasticidade. Preço de oferta. Vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou escrevendo só isso, tá? Elasticidade de preço de oferta. Está fora do ângulo da câmera, por causa do tripé aqui. Senão a tela fica pequena para vocês. E, basicamente, a elasticidade de oferta, que tem o mesmo símbolo de epsilon, é uma variação percentual da quantidade ofertada sobre uma variação percentual do preço. E ela sempre será maior do que zero. Tá? Eu posso fazer essa análise por uma elasticidade no arco. Né? O que é elasticidade no arco? Quando eu tenho dois pontos. Né? Então, a elasticidade tem aquela cara que nós estamos mais ou menos acostumados, né? Que é preço, desculpa, que é aquela, no fundo isso aqui transformado em delta, né? Delta Q sobre Q sobre delta P sobre P. Né? Isso seria uma elasticidade no arco, básica, né? Um ponto menos outro, mas a gente sempre pode fazer aquela simplificação usando números, né? E aí seria a quantidade ofertada no ponto 2 menos QO1
sobre P2 menos P1. E aqui eu vou tentar escrever sem bater no tripé, pessoal. Trabalho bem delicado aqui. Vocês devem reparar que eu não uso muito esse lado aqui, exatamente porque está muito próximo do tripé. Já acabei de bater, só fui falar. Minha letra fica meio estranha mesmo. Tá? Então, isso é outra maneira de escrever. Elasticidade no arco. Mas como vocês repararam, a gente praticamente não vai trabalhar com elasticidade no arco. A gente vai trabalhar, em geral, com a elasticidade no ponto. Em um ponto específico. E aí eu uso a derivada P sobre QO, del QO, del P. Isso sim a gente vai usar bastante. Guardem com carinho isso aqui. E aí a classificação dos bens é similar, só que eu não preciso ficar dizendo em módulo maior, em módulo tanto, porque nesse caso a elasticidade é sempre maior do que zero, então fica mais simples de fazer a classificação. Se epsilon é menor do que 1, eu estou numa oferta inelástica. Se epsilon é igual a 1, eu tenho uma elasticidade, oferta de elasticidade unitária. E se epsilon é maior do que 1, eu tenho uma oferta elástica. Traduzindo para números, pessoal. Subiu 10% o preço. A minha oferta vai subir, quando ela é inelástica, menos. Por exemplo, subiu 10% o preço, vai subir 5% a minha oferta. Ou seja, aquela oferta é pouco sensível ao preço. A elasticidade unitária é aquela relação percentual igual. Subiu 10% o preço, sobe 10% a oferta. E uma oferta elástica é aquilo, subiu 10% o preço, sobe 15%, 20% a oferta. Tá? E, graficamente, a gente vai ter o mesmo estilo de relação, só que com gráficos ascendentes agora, que a gente já tinha visto no caso anterior da demanda. Então, primeiro exemplo aqui. Tem uma curva, essa curva é ascendente? Óbvio que é. E aí, digamos que eu tenho o preço P1 com a quantidade Q1. Aumenta um pouco para P2. E a quantidade aumenta muito mais que proporcional. Perceberam? Por quê? Isso aqui foi uma pequena variação, gerando uma grande variação de quantidade. A gente está claramente numa oferta elástica. Preço, quantidade. E agora, fazer um gráfico muito mais em pé. P1, Q1, P2. Eu mudei significativamente o preço e a quantidade quase não mudou. Claramente eu estou num gráfico mais oferta inelástica. Tá? Perfeito, pessoal? Vocês têm alguma dúvida nesse ponto?